Olá, queridos, bom dia. Esta é a manhã que nós separamos para celebrar ao Senhor, para celebrar a ceia em memorial ao Cristo que morreu, mas ressuscitou. Nesta manhã de domingo nós vamos celebrar a ceia do Senhor na verdadeira esperança que há em nossos corações, em que Cristo Jesus não ficou preso na cruz. A cruz do cristianismo está vazia, porque Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Cristo venceu a morte e nos deu vida. E é isso que nós celebramos nesta manhã. É isso que nós, como igreja reunida, celebramos. A presença do Cristo vivo em nós. Então, meu querido, nessa manhã, eu quero desejar a você que você tenha um bom dia, cheio da graça de Deus, cheio da presença maravilhosa do Cristo ressurreto, aí na sua casa ou aonde quer que você esteja. Que nesta manhã, a presença do Cristo vivo te acolha, aonde quer que você esteja. Se você estiver sozinho em casa ou em qualquer outro lugar, que você sinta a companhia, a presença de Jesus Cristo. Que você sinta também a companhia, a presença dos teus irmãos, daqueles que nesse momento estão celebrando a ceia do Senhor junto com você. Daqueles que foram resgatados por Jesus e que, porque foram resgatados por eles, se tornaram filhos de Deus, teus irmãos, tua família. A família daqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. Daqueles que foram resgatados, transformados, renovados pelo sangue de Jesus. Então, meu querido, nessa manhã, que você tenha um dia de adoração, um encontro de adoração com o Senhor. Que nessa manhã o teu coração transborde da alegria, da paz, da esperança, de um dia se encontrar com esse Cristo vivo. Por isso eu te convido para nesta hora louvar, adorar a Deus. Cante louvores a Deus com o teu coração. Exalte a Deus com a tua vida, para que o nome de Cristo Jesus seja reconhecido através do teu viver e que a tua maneira de viver seja ela adoração a Deus. Não apenas a tua voz, não apenas a melodia que vamos cantar agora, mas que o teu viver seja para adoração a Deus. Vamos juntos cantar ao Senhor, na certeza de que todo o nosso viver é para Ele. Louve, adore, exalte ao Senhor nesse momento. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida
Hoje livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres estão aqui nesta manhã? Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno és, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Hoje livre sou, somente as nossas vozes, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Os livres cantam em louvor. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Quebrado quebrantado, o seu O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra
para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Tua graça fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados,
Se necessário, mas caralho, se necessário, mas caralho. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, porque nós temos o privilégio de conhecer Jesus, de andar com Ele, de adorar a Ele e de ter a presença dEle em nossos corações. Louvado seja Deus, porque nós temos o privilégio de nos comunicar, falar com Ele, usar da música, essa maneira tão bela, para expressar a nossa gratidão e a nossa adoração a Deus. Que tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Amém? Agora, queridos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Eu quero ler dois versículos, que se encontram em Lucas, capítulo 24. E nós vamos celebrar, então, a ceia do Senhor. Vamos meditar para, através desse momento, celebrarmos a ceia do Senhor. Lucas, capítulo 24, verso 25 e verso 26. Diz assim a palavra de Deus. São dois versos onde Jesus fala com dois discípulos, e depois eu então vou apresentar a você o contexto e nós vamos meditar nisso. Lucas, capítulo 24, verso 25, diz o seguinte: Então Jesus lhes disse: Como vocês demoraram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Palavras de Jesus. Jesus aqui se encontrando com dois discípulos. Isto acontece no dia da ressurreição de Cristo, quando ainda a notícia não havia sido espalhada, quando as pessoas ainda não tinham entendimento de que Cristo Jesus tinha vencido a morte. Esses dois discípulos estavam caminhando na direção de um povoado chamado Emaús. Diz a palavra de Deus que esses dois discípulos estavam tristes, estavam frustrados, abatidos, decepcionados. Este era o sentimento deles. Esses discípulos estavam caminhando assim. E por que estavam assim? Estavam assim pelo momento em que estavam vivendo, pelas circunstâncias. Porque até então, tudo o que eles sabiam é que o Messias, o Mestre, Jesus Cristo, havia sido morto. Mas eles não sabiam que Cristo havia ressuscitado. Então, queridos, eles estão com seus corações tristes, amargurados, porque estão vivendo um momento de profunda decepção, de profunda frustração. Frustração e tristeza, decepção, porque aquilo tudo em que eles acreditavam não se concretizou. Aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles viram o próprio Cristo ensinar, impressionar as pessoas com ensinamentos e palavras que vinham do próprio Deus, que demonstravam que Jesus era o próprio Filho de Deus, o Messias prometido. Tudo isso que impressionava as pessoas e que fazia os seus corações crerem em Jesus como o Messias tão esperado, tudo isso se desfez com a morte de Jesus na cruz. Tudo aquilo que eles viram, todos os sinais que eles viram, pessoas sendo curadas, coxos andando, cegos passando a enxergar, mudos passando a falar, surdos passando a ouvir, mortos ressuscitados. Tudo isso perdeu o sentido, porque Cristo foi morto naquela cruz. Não sabiam eles que Cristo havia ressuscitado.
E então eles estão no caminho de Emaús, indo para este povoado, cheios de tristeza, decepção, frustração, cansados, decepcionados, acreditando que não há mais esperança. E então Cristo caminha ao lado deles, Cristo aparece no caminho ao lado deles. Cristo começa a caminhar e pergunta: o que há com vocês? Eles, diz o texto, foram impedidos de reconhecer Jesus. Eles não conseguiram reconhecer o Cristo ressurreto. Não conseguiram eles entender que ao lado deles era o próprio Cristo Jesus vivo, ressuscitado. E eles então olham para Jesus e dizem assim: mas será que você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu? E eles começam então a contar e a dizer o que aconteceu. Olha, o Messias, ele era um homem poderoso, ele era um homem cheio de palavra de Deus, ele era um homem que fazia sinais, mas ele conquistou o ódio dos judeus e foi assassinado pelos judeus. Mas este homem era um homem que tinha o poder de Deus com ele. Criam eles, estava morto. E aí Cristo então diz, depois que eles relatam aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam compreendendo da circunstância, do momento, Cristo então diz as palavras que nós lemos: como vocês demoraram a entender tudo o que os profetas disseram. E aí Jesus diz ainda: era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Como vocês demoraram a entender? Estava claro, estava explicado, mas vocês não entenderam. Vocês não conseguiram captar, não conseguiram entender. Como demoraram a entender? E aí Cristo então passa a explicar a eles, mas eles ainda não reconhecem Jesus. Jesus começa a explicar e mostrar para eles que era necessário que o Messias sofresse. Tudo o que havia sido dito pelos profetas se cumpriu em Jesus. E eles então vão ouvindo aquelas explicações. E os seus corações começam a ser transformados. E de repente então Jesus diz: olha, eu vou adiante, eu vou como se fosse para outro lugar, e deixa aqueles homens. Eles dizem: mas por que você não fica um pouco mais conosco? E aí então, eles insistindo, Jesus ficou com eles. Eles disseram: já é tarde, já é noite, fique conosco. E eles então entram em casa. E aí Jesus, em casa com eles, na intimidade com eles, Jesus com eles, parte o pão, dá graças a Deus. E quando Jesus parte o pão com eles, eles reconhecem que é o Messias, o Cristo Jesus, ressurreto, que está com eles. No momento do partir o pão, eles reconhecem Jesus. Os seus corações são renovados, transformados, a sua alegria volta, retorna em êxtase, explode em êxtase em seus corações. E então Cristo desaparece. Deixa-os, mas deixa-os cheios de alegria. Deixa eles com a situação, com a vida transformada, renovada. Aquela tristeza, a decepção, a frustração que estava com eles no meio do caminho, ficou para trás. Agora Jesus deixa eles cheios de vida e de alegria. Queridos, esses homens então foram transformados pela presença do Cristo ressurreto. Depois eles vão, então, procuram os discípulos. E ao encontrar os discípulos, eles falam a sua experiência com Jesus. Eles dizem: ele de fato ressuscitou, esteve conosco, explicou as palavras para nós. E nós entendemos, e quando ele partiu o pão, nós vimos que era ele, porque o nosso coração ardia quando ele falava. E nesse momento, explicando aos discípulos, então Jesus aparece mais uma vez. Aparece aos seus discípulos. E eles creem. Queridos, eu quero olhar para essa experiência do Cristo ressurreto, partindo o pão e se revelando e transformando o coração daqueles homens. Eu quero dizer a você que Ele pode transformar o teu coração. Ele pode renovar a sua vida. Aqueles homens
que estavam tristes, decepcionados, frustrados, tiveram a sua vida renovada por Jesus. Jesus Cristo, na vida daqueles homens, ao se revelar partindo o pão, a simbologia do seu corpo que foi partido. Nesse momento, Cristo executa a obra de transformação da realidade daqueles homens. E é exatamente o que Ele quer fazer por você agora, independente de qual seja a sua circunstância. Queridos, se você olhar bem para a experiência desses homens que estavam tristes, abatidos, frustrados, Jesus Cristo dá a eles a clareza de entendimento. Jesus vai explicando para eles aquilo que era necessário compreender, que era necessário que o Cristo, o Messias, sofresse para receber de Deus toda a glória. Cristo passa a ensinar-lhes, e quando eles têm clareza de entendimento, então eles têm a sua alegria renovada. Queridos, quando nós entendemos que, independente da circunstância, da situação que vivemos, seja ela o quão triste for, quando entendemos que Cristo Jesus ressuscitou e está conosco, que a morte não o venceu, então a nossa alegria é renovada por Jesus. Mesmo que estejamos vivendo momentos de tristeza, de dor, de perda, de separação, mas a alegria verdadeira não é abalada. A alegria verdadeira ela consiste em saber, em ter o entendimento clareado por Jesus e entender então que Cristo venceu a morte. Então não interessa se a morte está batendo a nossa porta todos os dias. Cristo Jesus venceu a morte. Aqueles homens que antes eram tristes tiveram a alegria renovada. Mas não foi só isso, não foi apenas a alegria renovada, não foi a clareza de entendimento apenas. Cristo deu àqueles homens corações apaixonados. Enquanto Cristo falava, os seus corações ardiam, os seus corações queimavam, estavam apaixonados por aquela palavra, por aquela explicação, pela verdade. Aqueles homens receberam corações apaixonados pela verdade, a verdade da palavra de Deus, a verdade de que o Messias está vivo. E naquela ocasião, queridos, o que é que Cristo fez na vida deles? Deu a eles esperança, esperança vivificada. A esperança que antes estava abalada, estava murcha, estava morrendo pela tristeza do momento. Cristo renova a alegria, mas vivifica a esperança daqueles homens. Deu a eles corações apaixonados que ardiam de esperança. A sua esperança foi vivificada. Eles que estavam sentindo que já não havia mais sentido, que tudo aquilo que eles creram estava morto. Não, foi renovado, foi vivificado, ressuscitado, porque Cristo ressuscitou. Aqueles homens, então, tiveram seus corações cheios, plenos de esperança, a esperança vivificada por Jesus. Mas mais do que isso, Cristo executou também uma outra obra na vida daqueles homens. Obra que pode executar na sua vida. Se você abrir o seu coração, se você renovar, se você revivificar a sua esperança em Jesus, deixar que a verdade do Cristo ressurreto, que sim, o seu corpo padeceu por você, mas a cruz não o prendeu. Ele está vivo e está com você. Se você deixar Ele queimar o seu coração, a sua esperança também será vivificada. Você se sentirá também cheio de vida, independente da circunstância. Mas mais do que isso, o que Cristo quer realizar na tua vida também, o que Ele quer te dar, ao renovar a tua esperança, a vivificar a tua alegria, é te dar também lábios aptos para proclamar. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Depois de entender, depois de compreender, eles foram atrás dos discípulos e proclamaram a verdade de que Jesus Cristo ressuscitou.
Cristo deu a eles uma fé entusiasmada. É isso que Ele faz em nossas vidas. Querido, por isso eu espero que você tenha experiência com Cristo ressurreto, mudando as tuas circunstâncias. E então você terá lábios aptos para proclamar. E então você vai expressar esta fé entusiasmada, cheia de Deus, uma vida cheia de alegria, alegria que transborda em palavras. Você, assim como esses discípulos, esses homens, não irá se conter e irá falar, proclamar que Cristo está vivo. A tua fé vai exalar pelos poros, vai ser audível a todos. Cristo quer renovar a sua fé, quer te dar uma fé entusiasmada, para você sair falando e não se conter daquilo que Cristo fez por você. Eu espero que na tua vida você experimente toda essa renovação de alegria, vivificação de esperança e essa fé que te entusiasma, te deixa cheio de Deus, apto para proclamar e falar, porque as tuas circunstâncias são infinitamente menores do que o Cristo que ressuscitou e está contigo. E nessa certeza de que Cristo ressuscitou, é que eu quero celebrar a ceia do Senhor com você nessa manhã. Querido, nós vamos celebrar a ceia. Se você se preparou na sua casa, eu quero que nesse momento você pegue os elementos e celebre o Cristo vivo. Celebre a presença de Cristo, que ressuscitou e entregou a vida por você. Cristo Jesus, ao se reunir com os seus discípulos, no último momento com os discípulos, ele pegou o pão, repartiu entre eles e disse: "Este é o meu corpo, partido por vós. Façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, façam isso em minha memória. Façam isso na memória daquele que teve o seu corpo partido por você." Foi o que Cristo fez. Ele partiu o seu corpo, entregou a sua vida por nós. E então, Cristo deu a sua vida. Cristo deu o seu corpo para que nós pudéssemos ter vida. Então celebre a morte e a ressurreição de Cristo nessa hora. Profunda paz.
Bíblia diz que Cristo também tomou o cálice e disse: esse cálice é o meu sangue, sangue de uma nova aliança. A velha aliança, a aliança do Antigo Testamento, o sangue precisava ser vertido uma vez por ano para a purificação dos pecados. Agora, uma vez por todas, Cristo Jesus verteu o seu sangue para que nós tivéssemos vida, vida verdadeira. Ele ressuscitou e é isso que celebraremos nessa hora. Participe do cálice na certeza de que Cristo ressuscitou. Celebre ao Senhor. Faça uma oração de gratidão a Deus, de louvor, de exaltação ao nosso Deus. Deus de amor, muito obrigado por este momento de celebrar que Cristo está vivo. Louvado seja o teu nome, bendito seja Jesus, pelo teu corpo, pelo teu sangue, pela tua vida em nós. Muito obrigado, porque a cruz não te prendeu e nós hoje podemos ter vida verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, que você viva a alegria do Cristo vivo, te renovando a cada dia, a cada novo amanhecer. Que Cristo Jesus renove a tua alegria, a tua esperança, a tua fé. Que você seja renovado pelo Cristo vivo que ressuscitou para que você tivesse vida juntamente com Ele. Celebre a Deus, viva para Deus, engrandeça o Senhor. Que Deus te abençoe, que esta manhã continue sendo abençoada para você. Que a presença de Jesus inunde o teu coração. Que Deus te abençoe e até logo mais à noite, às 19h30, quando iremos celebrar mais uma vez a presença de Cristo em nós, através do nosso culto. Que Deus te abençoe.